sobre o sacerdócio purificado, sobre alguém que é eleito para estar diante dos homens, testemunhando. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida, varão. Show e andarai, ela soriguei. Choricantarai, olorieciterei. Uma unção nova, o vinho derramado. A oração da alma é mais do que a oração da boca. E o Senhor olha a tua alma, Ele olha o desejo do teu coração e te abençoa, para que você possa abençoar a terra. A terra que te cobra tanto, ela vai produzir o fruto de ti, assim diz o Senhor. E todos verão e comerão, porque saciará a sede das nações. Pai, nós abençoamos a vida do Cícero hoje, que ele seja um canal de bênção sobre nós e sobre essa casa, sobre aqueles que vão estar ouvindo pela internet, que o Senhor possa usá-lo e o Senhor possa encaminhá-lo, Senhor, com ousadia. Ele sabe que não é sobre ele, mas é sobre o Senhor. Então capacita, usa agora e traz sobre esse lugar uma unção nova e fresca. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Amém, povo de Deus. Boa noite. É muitas emoções. Quem já sentiu o Espírito de Santo hoje aqui? Amém. Está muito presente aqui, graças a Deus. E eu não sei você, querido, mas quando eu sinto a presença de Deus, eu fico, meu Pai, como é que uma presença tão santa dessa permite que eu a sinta, né? Permite que a gente tenha contato, acesso a Ele. Isso é maravilhoso. Amém? Eu quero conversar com você a respeito de Hebreus, capítulo 7. É muito interessante esse capítulo, porque nós vamos conversar a respeito de um cara muito enigmático, aonde a teologia tem várias vertentes a respeito dele. E vamos lá, amém? No verso 1 diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Deixa eu só te conectar aqui essa história. Essa história de Abraão foi quando o sobrinho dele foi levado, certo? Ali dentro de uma guerra que houve, de 5 reis contra 4, né? E o sobrinho de Ló foi meio que sequestrado ali, pego como um despojo de guerra, né? E Abraão ali vai, se junta com os dele e vai atrás de resgatar ali, né, o sobrinho dele e acabar com aquela guerra. E na volta ele se encontra com esse cara chamado Melquisedeque. Amém? Se você quiser depois ver, isso acontece lá em Gênesis capítulo 14. Certo? Conta lá como foi que aconteceu e o encontro deles. Amém? No 2 diz assim, ó: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Melque significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Certo? No 3 diz assim, ó: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Segura aí que eu quero conversar com você sobre esse cara. Quem era Melquisedeque? Quem era esse cara que a Bíblia não tem ali relatos do seu início e do seu fim, não tem relatos de quem é o pai, quem é a mãe, né? Não tem relatos mais precisos. E quando eu falo a Bíblia, eu também falo da arqueologia, eu falo de quem estuda sobre a Bíblia, sobre o tempo passado. Fala que não existe, não há outra informação que possa a gente se embasar. Ô, meu querido, obrigado. Que faça a gente se embasar e ter mais conhecimento sobre esse cara. E aqui vai, né, algumas teses, algumas teorias que tem a respeito sobre Melquisedeque.
Uma das que eu achei muito interessante, porque todas são viáveis, né? Mas tem umas que realmente fogem um pouco da lógica. Primeiro, Melquisedeque, a galera acredita que Melquisedeque não era uma pessoa, e sim um status. Então, logo, não era Melquisedeque o nome do cara, né? Seria outro. Melquisedeque seria como se ele fosse o presidente, como se eu fosse me encontrar com o presidente, estaria. E o Cícero se encontrou com o presidente. Por mais que não dissesse o nome, mas nós sabemos que tinha alguém ali que era um cara de autoridade, certo? Só que quando a gente está falando de Abraão, nós estamos falando de um cara que é aqui, ó. Era um cara que era o pai da fé, né? Então, terrenamente, não tinha ninguém maior do que Abraão, terrenamente. Então, por mais que ele se encontrasse com um rei de alguma outra cidade, perante o Senhor, Abraão ainda era maior do que aquele cara. Por quê, Cícero? Porque Abraão era um cara que era tido como amigo de Deus, era um cara que guardava os preceitos do Senhor, né? As suas ordenanças. Tem gente que acredita que as ordenanças só veio lá em Moisés, mas na verdade não. Deus já dizia, né, desde da queda do homem, como as coisas tinham que acontecer, né? O dízimo, a galera pensa que o dízimo só começou lá em Moisés. Não, o dízimo ele começa lá em Caim e Abel, né? Quando o cara vai dar ali uma oferta boa, a melhor parte ali para o Senhor, e acaba que o outro não dá. Mas volta para cá. Então, existe essa teoria de que Melquisedeque era um título e não uma pessoa. Logo, quando isso ocorre, dá para tentar entender quem era Melquisedeque. Como assim, Cícero? Se eu tenho o título e eu não tenho o nome de um cara, eu consigo achar um profeta para ele, um sacerdote para ele. Porque depois que o primeiro sacerdote, se eu não me engano, foi Sete, da descendência foi Sete. Só que nós estamos falando de várias gerações antes de Abraão. E provavelmente tem quem acredite que esse Melquisedeque, esse sacerdote que abençoou Abraão, era Sem, um dos filhos de Sete, que é da descendência ali daquele sacerdócio, né? Isso é uma teoria, certo? Outra teoria seria que Melquisedeque é, de fato, a própria figura do Deus encarnado em um homem, certo? Por que, Cícero? Porque quando fala que ele não teve princípios de dias e nem fim, né, que não teve pai, nem mãe, nem nenhuma genealogia falando sobre ele, né? E fala aqui também que o sacerdócio dele é eterno. Então, logo quando eu tenho alguém que quebra todos os preceitos da morte, que não acabou o sacerdócio, logo eu levo ele ao patamar mais alto, que é Deus. O único sacerdócio que não acaba é o dele. Amém? Então nós temos, tem outras várias teorias, mas se eu vou ficar falando de várias teorias a respeito de Melquisedeque, a gente vai levar muito tempo, certo? Então, nós temos alguém que abençoou Abraão. E quando a gente está falando de abençoar Abraão, é certo de que aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado, certo? No mundo espiritual, naquele tempo funcionava dessa forma. Então, para Abraão dizimar, para Abraão entregar algo para alguém, esse alguém tinha que ser maior do que ele no mundo espiritual. E esse alguém era Cristo, era Deus, né, no caso. Então, tem quem acredite, sim, que Melquisedeque era a figura do Deus Altíssimo, ali encarnado para receber dele a sua gratidão, né, por tudo que aconteceu. Aí tem pessoas assim, Cícero, mas é um pouco improvável. Cara, improvável? Como é improvável? Nós estamos falando que há pouco tempo atrás, antes desse ocorrido, Deus chega, na verdade, se eu não me engano, depois Deus chega para Abraão e fala assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ló já tinha se saído de novo e tinha ido morar em Sodoma e Gomorra. Vou destruir. E ali ele tem uma conversa íntima com Deus. Então como é que alguém consegue ter uma conversa ao ponto de conseguir tirar ali, né, de uma sentença que tinha sido sentenciada, que ele ia destruir a cidade e tudo que tinha nela ia embora. Então logo Ló ia morrer junto, né? Tem outra passagem que diz que Deus fala, né, eu não vou fazer nada sem contar o meu amigo Abraão. Então nós estamos falando de uma intimidade muito grande, certo? Então, será que Deus não poderia ter realmente se encarnado, se materializado ali para ele,
como Melquisedeque e dizer: olha, estou aqui para te abençoar. E o mais interessante ainda, né, que a gente vai ver aqui lá em Gênesis 14, fala que assim que Abraão chega, Melquisedeque dá a ele pão e vinho. E é muito interessante, porque naquele tempo o costume não era esse, o costume era fazer um sacrifício, dar um carneiro, alguma coisa, fazer algo que era conforme a lei, né? Aí nós vem aqui e vê, poxa, quem foi que deu pão e vinho aos seus discípulos? Jesus. Então, quando a gente vê que algo que não era daquela época, que aconteceu, e quando a gente traz para Jesus, nós vemos Jesus fazendo a mesma coisa, né? Logo dá-se a entender mais ainda que ele era alguém muito maior. Então nós estamos falando de Deus realmente, porque o pão e o vinho significava algo que ia acontecer, né? Que seria realmente essa, como é que eu posso explicar aqui? Essa volta do homem pecador até Deus, certo? Porque quando Jesus morre, é isso que acontece. Ele consegue trazer de volta as pessoas que se arrependeram até Deus. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, porque senão eu perco a minha linha de raciocínio. No 4 diz assim, ó: considerem a grandeza deste homem. 2 pontos. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Ele fala algo muito legal aqui. Ele fala assim: olha, o certo era que Abraão dizimasse na linhagem de sacerdote, que é a linhagem de Levi. Só que Levi não tinha nascido ainda, essa linhagem não tinha, começou em Abraão. Então ele está dizendo, ó, aqui até o próprio sacerdócio, segundo a lei, dizimou para Melquisedeque. Você entende isso? Deixa eu recapitular você. Nós estamos falando de um sacerdócio que era aqui, ó, padrão, que era o sacerdócio onde acontecia todos os tempos. Depois de Levi, todo sacerdócio que vinha era da tribo dele, né? Desde Arão, ali vem buscando todo mundo, até chegar, se eu não me engano, até em Caifás. Eu vou chegar em Caifás, vocês vão ver uma coisa muito massa que aconteceu. Aonde é que Jesus não toma, né? Mas pega o espaço dele, né? Segundo algumas teorias, de sacerdócio real. Porque não podia ter 2 sacerdotes numa cidade. E na cidade onde Jesus estava lá, quem era o sacerdote? Era Caifás. Mas só tinha uma forma de Caifás perder ali o seu sacerdócio, que eu vou dizer depois, para você ficar aqui atento. Vixe, ele vai já dizer. Amém? Fica comigo. Então, aqui fala que o sacerdócio de Levi é abaixo do sacerdócio de Melquisedeque. No 6, né? Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Deixa eu só pontuar algo bem interessante, que eu me lembrei aqui. A palavra fala que diz, né, que não tem nada concreto sobre Melquisedeque, a sua existência real, né, a sua genealogia. Mas alguns estudos falam que o motivo disso é porque ele não era hebreu. Então não tinha alguém ali, né, que dissesse, não, eu sou da família de tal, de fulano e tal. Não, porque não era hebreu, então não tinha nada escrito sobre ele. Porque os hebreus tinham essa mania de realmente ter ali os seus parentescos tudo bem organizado. Como ele não era não estava escrito, então logo não tinha algo concreto sobre ele. Mas voltando para cá. No 7, eu vou repetir o 7 aqui, ó. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, que é o caso de Melquisedeque, é aquele que se declara que vive. Quem se declara que vive? Quem é esse que vive eternamente? Quem é esse que nunca morre, nunca nasceu, né? Quem é esse que nunca perdeu uma batalha? Quem é esse que nunca perdeu a rédea da tua vida? Quem é esse? Amém?
Então vamos lá. No 9, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Como eu falei, no caso, como Abraão, né, ele era um patriarca ali, então ele dizimando Melquisedeque, logo toda a sua linhagem estava abaixo de Melquisedeque. Todos os sacerdócios de Levi estavam abaixo de Melquisedeque. No 11 diz: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que a sua vigência o povo recebeu a lei, porque havia ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Abraão, e não de Arão. Aqui ele faz uma pergunta muito interessante. Se o sacerdócio que vem de Levi, se realmente fosse algo que tivesse de fato valido a pena, em questão de conseguido consertar o homem na sua essência, né, no seu ser pecador, porque a lei ela estava ali dizendo, olha, isso aqui tudo é errado, e dentro disso tudo errado, tudo aqui está aqui as suas consequências, né? Então o sacerdote naquele tempo, ele era o sacerdote que fazia o sacrifício por ele primeiro, pedindo perdão pelos próprios pecados, e também ele fazia pelo povo, né? Então o sacerdote naquele tempo ele se via para isso, para pedir a Deus, misericórdia desse povo. Primeiramente por mim, que eu estava falando contigo, e depois pelo povo, né? Então o sacerdote tinha esse trabalho de pedir pelo povo, né? Então quando ele fala, olha, por que era necessário? Porque o sacerdócio de Levi não tinha a força do sacerdócio de Melquisedeque. Se o sacerdócio de Levi tivesse vindo segundo a linhagem de Melquisedeque, não teria necessidade da vinda de Cristo, certo? Mas não, o sacerdócio de Levi, ele não foi eficaz nesse ponto. Aí no 12 diz, ó, certo é que quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Aqui ele está falando de Jesus. Jesus ele não era da tribo de Levi, logo ele não poderia ser sacerdote, porque segundo a lei, até Moisés não falou nada a respeito de um sacerdote vindo da tribo de Judá, a qual pertencia a Jesus, certo? Então Jesus está totalmente fora do contexto, não tinha como ele se transformar sacerdote segundo a ordem de Levi, mas o mais magnífico é isso, porque ele não necessitava de vir da linhagem de Levi para ser sacerdote, porque o sacerdócio dele era maior do que o sacerdócio que tinha aqui na terra, né? No caso que pertencia aqui ao plano terreno, que era o sacerdócio de Levi. No caso, no 14, no 14, né? Parei, isso. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Portanto, sobre ele é afirmado, isso aqui está lá em Salmos 110, se eu não me engano, não me falha a memória. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa essa frase, Cícero? Significa que Jesus era o cara mais importante que estava pisando sobre essa terra. Naquele tempo, alguém chamado Melquisedeque era o cara mais importante que estava sobre essa terra. E abençoou o cara que era abaixo dele, que era Abraão, que estava aqui. Eu não sei se você está entendendo, mas entenda algo. A palavra fala lá de trás, para vir para Jesus, porque ele precisa explicar para você a grandeza que isso tem. Nós estamos falando que Jesus é de fato aquele que havia de vir. Não estamos esperando outro Messias,
Ele é o Messias bíblico, ele é o Messias aonde foi falado dele há milhares de anos atrás. E estudo fala que a probabilidade de acontecer com Jesus tudo que a Bíblia fala e ser só um acaso é quase que impossível acontecer, né? Então, quando fala que Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque, fala que ele veio diretamente do Pai. Ele é alguém que veio da mesma linhagem de Deus, sendo ele Deus. Tá dando para entender? Quem não estiver entendendo, levanta a mão. Tô brincando. Faz isso agora não. Se quiser depois, pode me chamar. Eu parei no aqui, 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus é a confirmação de uma esperança real. A lei, ela não conseguia levar o homem até Deus. A lei conseguia trazer o homem não que um perdão, mas como é que dá outra palavra? Peso de consciência. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. A lei trazia um peso sobre isso, sobre a pessoa ter um remorso. Poxa, realmente eu errei, vou ser julgado aqui, né? Mas acontece que não levava o homem até Deus. Aí vem Jesus, o sacerdote real. E quando se fala de sacerdote real, nós estamos falando de um sacerdote que serve ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não estamos, porque assim, naquele tempo, reis também tinham seus sacerdotes, né? A palavra sacerdote, ela era muito usada em alguns reinados. Então, tinha os seus sacerdotes, todo rei tinha um, né? Mas quando se fala sacerdócio real, nós estamos falando daquele que servia ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra fala que Melquisedeque servia ao Deus Altíssimo, né? Então era um cara totalmente fora ali do contexto humano e psicológico. Então, quando fala que Jesus é a esperança, logo a gente tem uma paz. Por quê? Cara, eu consigo me aproximar de Deus. Você entende o que é isso? Você sabe a força que tem, o poder que tem isso? Você sabe que você não precisa de ninguém para te levar até Deus. Humanamente falando, carnalmente falando, você não precisa de mim. Você não precisa ouvir essa palavra, por mais que a palavra diga, ó, a fé vem pelo ouvir, certo? Mas por mais que você esteja me escutando agora, e você não achar que é só uma conversa, é só mais uma pregação, vai ser para você só isso. Mas quando você falar assim, cara, tem uma palavra que me dá esperança de me encontrar com alguém que é infinitamente melhor do que eu, alguém que pode de fato transformar a minha vida, e nem é papo de coach, realmente é algo que transforma. Me cite uma pessoa na Bíblia que teve um contato direto com Cristo que não foi mudada. Todos foram mudados. Todos. Se alguém dizer assim, eu me desviei da igreja, eu saí de Deus, cara, na verdade você nunca nem entrou. Você ralou o pé na água. Aquele que conhece Jesus dentro da sua essência, aquele que tem um contato direto com Ele, jamais consegue sair. Não porque não queira, porque às vezes dá vontade de ir embora, mas é porque não dá. É muito apaixonante. Eu não sei se você já se apaixonou por alguma menina, algum rapaz, mas você passa horas pensando, passa dias sonhando com aquela pessoa. Você tem sonhos com ela, você sabe, você pensa nela, você escreve, tipo, G e Cis, né? É C e G, em um coraçãozinho. Tá entendendo? Essa é a paixão a mesma paixão que aquele homem, como é o nome do abençoado agora que eu me esqueci? O gadareno. O homem lá, o gadareno, um cara altamente perturbado da cabeça, cheio de demônios, vivia dentro de um cemitério nu. Se alguém passasse, o cara ia e atacava. Quando ele vê Jesus à distância, automaticamente aquele homem é mudado. E o que é que ele mais quer? Deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Por quê? Porque era uma paixão tão grande
que ele não queria perder aquele homem de vista. Mas ele diz, ó, fique e testemunhe a sua família. E aquele homem é mudado. Me explica como uma pessoa pode mudar um ser humano assim, se ele não for quem diz ser. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém que estava acima dos poderes celestiais. Alguém que a tempestade obedecia. Alguém que os demônios pediam, por favor, não me mande de volta, pois vai para os porcos. E os porcos se jogavam no precipício. Alguém que vai resolver o teu problema, querida. Essa necessidade de atenção, não sei, essa facilidade de se irritar, de se estressar. Em Jesus você encontra o domínio próprio. Você encontra esse amparo físico, um amparo emocional, sentimental, espiritual. Tudo está ligado a Ele. Mas isso só dá se a gente tiver o entendimento e o conhecimento de saber, poxa, eu preciso disso. E não é da boca para fora. Eu preciso disso porque amanhã eu já vou fazer meu devocional. Deixa eu te perguntar, tu fez teu devocional hoje? Tu leu a Bíblia? Tu procurou o homem? Foi não, né? Ele estava lá. Você não foi, mas ele foi, viu? Olha, no 20 diz assim, ó. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdote sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. E aqui entra o que eu quero falar para você, aonde entra esse sacerdócio, né, de Jesus, né? Como foi que Jesus, ele entrou como sacerdote? Porque ele não podia morrer sem ser sacerdote, né? Então, tem uma passagem, e vocês vão lembrar bem, aonde Caifás fala o seguinte, é blasfêmia. E o que é que ele faz logo em seguida? Ele rasga as suas vestes. E segundo a lei, o sacerdote não pode amostrar a sua cabeça, né? Não podia tirar ali aquele chapéuzinho que ele andava, que eu não sei o nome ao certo, e não podia rasgar as vestes. Quando Caifás faz isso, ele perde o seu sacerdócio e Jesus entra em cena. E tudo começa a dar errado na vida de Jesus. Jesus vai, é julgado, Jesus é condenado e Jesus é sacrificado como sacerdócio real, como alguém que pede pelo povo, como alguém que não precisa fazer sacrifícios todos os dias pela sua vida ou pela vida do outro, mas aquele que fez um único sacrifício que perpetua até hoje e vai continuar perpetuando por gerações e gerações. E isso vai falar um pouco mais. No 23 fala assim, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Quando ele fala, ele está falando da tribo de Levi, que os sacerdotes daquele tempo, todo o sacerdócio se acabava, porque os cabas morriam. Do que morria o seu antecessor ali, alguém tomava o seu canto. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Que maravilha! Eu não sei se você entendeu, mas Jesus está nesse exato momento intercedendo por você diante do Pai. Às vezes você acha, cara, como é que a minha vida ainda não foi pro buraco? Como é que eu ainda não tirei minha própria vida? Como é que, sabe, eu não joguei tudo pro alto? É porque tem um sumo sacerdote, querido, que ele está intercedendo por ti diante do Pai. Tem um cara que já fez um sacrifício pedindo perdão pelos teus pecados. E ele não precisa fazer mais, porque ele já fez um que valerá eternamente. Então, quando você se ajoelhar no pé da sua cama, lembre-se que um preço foi pago. Lembre-se que antes de você estar orando, alguém está orando por você.
Eu sei que a oração de uma liderança sobre a sua vida é válida sim. Mas quando você acha que você está só, você não está só. Eu tenho o meu pastor, ele é um cara 10, mas entenda, ele é um ser humano. Nem tudo ele vai poder me ajudar. Mas eu tenho um que ele não pestaneja. Eu tenho um que ele não dorme. Eu tenho um que qualquer hora que eu mandar um zap, ele vai me atender, querido. Não há falta de internet. Ele está sempre com a minha conversa aberta, esperando uma mensagem minha. E assim é para você, é para nós. Às vezes a gente está só de uma oração de chegar perto dele. Às vezes é só um oi, pai, eu ainda estou aqui. E por mais que você ache, ele sabe, mas você sabe do que você precisa. A palavra fala de um homem cego que chega ali e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem cego que vivia nos pés de calçadas, de casas, e aquele homem se encontra com alguém não menos do que Jesus. E Jesus faz uma pergunta, e eu quero perguntar para você: o que queres que eu te faça? Se Jesus estivesse aqui agora com esse microfone e dissesse para você: o que queres que eu te faça? O que é que você diria, querido? Senhor, eu quero uma promoção nova no meu trabalho. Tá difícil para mim lá. Senhor, a minha mãe, pai. A minha mãe. Senhor, o meu filho. Meu Deus, meu filho. Será que realmente é a nossa necessidade? Eu estou falando como pessoa, eu estou falando como um indivíduo. Aquele homem, a família dele não podia estar ali, mas ele tinha família. Existe até uma história muito louca por trás, que aquele homem, ele teve os seus olhos arrancados, para ele não ir atrás do cara que matou a sua família. E era uma forma de fazer com que ele não fosse atrás de vingança, era tirando os seus olhos. Mas aquele homem, com aquela pergunta, se vê com, sabe, o bilhete premiado da Mega Sena. E aquele homem fala aquilo que era a sua necessidade de fato: mestre, eu quero ver novamente. E eu não sei você, querido, mas às vezes o que você acha que é a sua necessidade não é. É por isso que não acontece. Porque aquele homem, ele podia ter dito, não podia? Mestre, não sei, está quente o sol, parece que é meio-dia, eu nem merendei ainda. Me arruma um trocado. Ele tinha ou não tinha perdido a oportunidade da vida dele? Tinha. Mas aquele homem entendeu que ele estava perante de Jesus, aquele que era o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, alguém que não era da mesma linhagem de Levi, ele era superior à linhagem daquele sacerdócio. Ele sabia que ele estava diante do próprio Deus, então ele também sabia a sua necessidade. E muitas das vezes eu oro pedindo a Deus: Deus, que eu consiga orar a minha necessidade, que de fato é necessidade. Porque se for por mim, eu vou pedir uma casa melhor, vou pedir para trocar de carro por um carro mais novo, vou pedir para ganhar mais, mas eu sei que às vezes nem é isso que o Senhor quer. Às vezes o que Ele quer é que eu ore assim: Senhor, faz eu enxergar novamente, enxergar as tuas dádivas, enxergar a tua natureza divina, conseguir te enxergar no outro, conseguir ser para o outro aquilo que ele procura enxergar. Mas vamos continuar. No 26, é de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Não era um homem normal, ele não era alguém que a gente pudesse, sabe, igualar ele a alguém. Por mais que ele se desfez de toda a sua glória para vir para cá, passou por aquilo que você está passando hoje. Às vezes você está passando por tentações e achando: meu Deus, é muito difícil. Ei, Jesus passou por isso e conseguiu. Ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, através dele você consegue também.
No 27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia por dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Glória a Deus, aleluia. E esse é Jesus. Esse é o cara onde a gente vem para cá todas as quintas, todos os domingos, para exaltar, para buscar a sua presença, para encontrar nele aquilo que a gente não vai encontrar em canto nenhum. Não há um homem de Deus sequer, não há uma palavra sequer que vá ser maior do que Jesus. Só para mim finalizar, eu quero relatar algo que a gente estava conversando no último presbitério. Em um dos meus devocionais, eu me deparei com uma cena que aconteceu no livro de 1 Reis, onde um homem de Deus chega para o rei, se eu não me engano, Acabe, e dá uma profecia para ele. Profecia pesada, dizendo: ó, meu irmão, vai acontecer assim, assado. E ele fala assim: não. Aí o rei Acabe vai e aponta o dedo para ele assim: ó, prenda esse homem. Na hora o braço do homem fica petrificado. Aí ele vê que ele estava apontando para alguém que era um homem de Deus, e ele fala assim: não, por favor, peça a Deus pelo meu braço, para ele voltar ao normal. Aí o braço do homem volta. Aí ele vai e fala: olha, deixa eu levar você lá em casa, para você comer alguma coisa. Aí ele vai e fala assim: olha, Deus falou para mim vir e voltar pelo lugar diferente do que eu vim, e eu vou obedecer a Deus em cima disso. E veio-se embora. Só que no caminho vem um homem de Deus, chega para ele e diz: você é o profeta? Eu me esqueci o nome da cidade. O profeta tal, sou eu. Cara, pois vamos lá em casa, eu preciso dar um pouco de comida para você, a gente precisa conversar um pouco. Ele falou assim: não, Deus me falou que eu tinha que ir, entregar a profecia, ir embora para um lugar diferente, é isso que eu estou fazendo. E aquele homem de Deus chega para ele e diz: olha, pois um anjo do Senhor veio a mim e disse que você fosse lá em casa. Aí ele vai com aquele homem de Deus, volta. Do que ele volta, eles estão comendo. Na hora Deus toma aquele homem de Deus e diz: olha, eu não disse para você que era para você entregar a profecia e ir embora para um lugar diferente do que você veio? Pois já que você não me obedeceu e pecou, você não voltará para sua casa, e nem será, e morrerá, e não será sepultado nos túmulos da sua família. Pum! O homem vem de volta. O que acontece? O leão vai e mata ele. O leão mata ele, não mata a jumenta que ele estava. O leão se senta e o homem de Deus vem buscar o corpo dele, o homem de Deus. Então, irmão, a palavra, ela é única, ela é pura, e é sobre isso que importa. Se algum homem de Deus lhe pregar um evangelho diferente das escrituras, Paulo diz o quê? Que esse seja amaldiçoado. Então, irmão, o que eu tenho para dizer para vocês: se firme no evangelho, se firme em Jesus, se firme naquele que pode de fato transformar a sua vida, e somente nele. Se o que eu preguei hoje não está condigente com a palavra, você vai saber porque você lê a palavra do Senhor. Quando você ouvir qualquer outro pregador falar o que não está diante da palavra, cuidado com esses tais homens de Deus, porque se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus te deu uma palavra, vai acontecer. E se Ele está dizendo que Ele é o cara que vai mudar a sua vida, não é outro homem que vai fazer isso. Amém? Glória a Deus. Dê a salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica de pé. Meu carro. Léo, entrega aqui ao Douglas, entrega o Douglas. Amém, querido? Fica de pé, vamos orar nesse momento. A gente está no culto de oração e eu quero convidar você a orar nessa noite, a orar em cima daquilo que você ouviu, de que você entendeu dessa palavra. Eu quero te convidar a orar naquilo que o Senhor falou com você essa noite.
naquilo que o Senhor falou contigo aqui nesse lugar. De uma coisa eu tenho certeza, querido: eu não saio da minha casa para cá por um acaso. Eu saio da minha casa para cá porque há uma esperança que me move, uma esperança de que aqui eu encontrarei, uma esperança de que aqui eu terei redenção, eu terei os meus pecados perdoados, que aqui eu serei alguém melhor. Quando eu falo aqui, eu não falo do templo, eu falo da presença dele, eu falo de um culto que é ministrado a ele. E eu quero te convidar a orar naquilo que o Senhor falou com você essa noite, naquilo que o Senhor ministrou o seu coração. Pois quando a gente ora, a gente está conversando com aquele que é maior, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso traz paz. Então que essa noite, querido, você possa sentir essa paz que excede o entendimento. Que essa noite você possa se aquebrantar na presença dele e agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo eu não merecendo, eu ainda respiro. Mesmo eu não merecendo, Senhor Deus, o Senhor ainda faz com que eu me acorde todas as manhãs. Porque, querido, de você para o cara que morreu ontem, você entende? É a misericórdia. Você pode agradecer a Deus agora pela misericórdia que Ele tem com a sua vida. Porque nós, sendo pecador, Ele ainda vem num culto como esse e nos agracia com a sua presença, nos agracia ali com a sua misericórdia. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, abraça teu povo, meu Pai. Faça com que eu oro que o teu Espírito Santo possa ter dado o entendimento dessa palavra, possa ter dado o discernimento, Senhor Deus, para que eles possam ter, sabe, se alimentado essa noite aqui. Que eles saiam daqui saciados. Que essa noite, meu Pai, a tua presença possa, Senhor Deus, levar eles a essa saciedade. Mas que eles não venham, meu Pai, se perder. Que eles não venham se perder por homens. Que eles não venham se perder no caminho, meu Pai. Mas que eles permaneçam fiéis a Ti, Senhor. Que eles permaneçam fiéis à Tua palavra. Fiel, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem falado no coração deles. Se a Tua palavra diz que a gente tem que ser imagem e semelhança Tua, eis aqui a nossa missão, ser parecido com Cristo. Eis aqui o nosso chamado, falar um evangelho puro e simples. Então, querido, eu quero que você traga à memória tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração, tudo aquilo que Ele ministrou, tudo aquilo que Ele já te usou. Ele é real. Então, por que a tua alma está tão inquieta? Por que teu coração está tão confuso? Você não o conhece? Será que você ainda precisa de leite, como foi ministrado outros dias aqui? Será que já não é maduro na fé? Será que você já não teve um encontro real com aquele que já te provou ser real? E eu quero te convidar a voltar para a tua posição de homem e mulher de Deus. Voltar a convidar você a voltar para onde o Senhor tem contato contigo. Volta a fazer o teu devocional. Volta a buscar Ele todas as manhãs. Porque você pode até não achar, mas Ele estava lá, sentado do seu lado, ouvindo você lendo as Escrituras e pedindo a Ele: Senhor, abre a minha mente. E ali Ele falava contigo, ali Ele ministrava o teu coração. Então não se perca, querido, na sua rotina, não se perca nos seus dias, não se perca na sua vida agitada. Lembre-se, há algo maior, há um propósito maior, há uma vida maior, e essa vida está em Cristo. Então, ore nesse momento, adore nesse momento. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre
Diga isso. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, uma coisa eu peço ao Senhor. Diga de todo o coração. E a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, Aleluia. para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Abra seu coração. Tua graça me basta. Mais uma vez. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, Diga. tua graça me basta, Senhor. Oh Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Graça, tua graça me basta. Diga. Senhor, Tua presença. tua presença me sustenta. Se estamos nele, não há falta de nada. Se estamos nele, não há falta de nada. Senhor, tua presença me sustenta. Essa palavra que diz: se estamos nele, não há falta de nada. Se estamos nele, não há falta de nada. Isso está ligado ao pão de cada dia, isso está ligado às nossas enfermidades, isso está ligado às nossas carências, isso está ligado aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Toda vez que existe falta, toda vez que existe fome de alguma coisa carnal, é carne, não é espiritualidade. Porque Deus é o complemento de tudo, Jesus é o complemento de tudo. E se estamos em Jesus, o sacerdócio dele é completo, completo, não há falta de nada. Se ele é meu pastor, nada me falta. Se ele é meu pastor, eu ando em vastos e verdes pastos. Se ele é meu pastor, não sinto falta de nada. Você pode trabalhar o seu coração para isso. Mas pastor, eu cheguei aqui sentindo falta de um monte de coisa. Pois é. É porque talvez você não esteja nele. Pelo menos não o suficiente. Porque quando eu estou nele, tudo perde sentido. Se você estava com fome, a fome acaba. Se você estava doente, a doença vai embora, a dor vai embora. Ele é a cura, ele é o discernimento, ele é a inteligência, ele é a sabedoria, ele é a paciência, ele é a paz. A grandiosidade dele é maior do que tudo. Ele está exaltado acima do céu. Imagina da terra.
Se Ele está exaltado acima do céu, imagina na terra. Ele é acima da vida, Ele é acima do sol, então Ele é acima das minhas necessidades. Você pode dizer isso para você mesmo: Ele é acima do que eu estou passando. Ele está acima da minha limitação. Ele está acima de toda imperfeição. Sacerdócio perfeito, santo, justo, puro, imaculado, verdadeiro, fiel, indesistível. Deus nunca desiste. Inegociável, Ele não negocia seus princípios. Não há fraqueza nele. E se você não está nele, se você está nele, não há fraqueza em você. Como assim, pastor? Se estou em Cristo, sou mais do que vencedor. Se estou em Cristo, posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele é irrepreensível. Se estou nele, me torno irrepreensível. Alguém está aqui essa noite? Alguém está entendendo? Então levante sua mão e diz assim: me faz parecido contigo, Jesus. Me faz acreditar na tua palavra. Me faz acreditar no teu reino, na tua vontade. Oh Deus, oh, tua graça, tua graça, tua graça me basta. Tua presença me basta, diga isso. Tua graça me basta, tua presença me basta, Senhor. Tua graça me basta, tua presença, tua presença, tua presença me sustenta. Foi só por isso que você não caiu. Foi só por isso que você não desistiu. Porque a graça te bastou e a presença foi aquilo que te fez ficar de pé. Não é a sua força de vontade, não é o seu ânimo próprio, mas é um ânimo que vem do céu. É quando você não quer vir, vem. É quando você não quer fazer, faz. É quando você queria desistir, permanece. Você diz: não aguento mais, e olha você aí aguentando. O que é isso, hein? É aquele que está com você, que é suficiente para te fazer vencer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não fique esperando o dia da tua morte, porque você não vai morrer. Deus te chamou para viver para sempre, e aquele que acredita no Senhor viverá para sempre. Alguém está aqui essa noite? Alguém está nesse lugar? Não te preocupa com a morte, não te preocupa com as tuas dores, com os teus problemas, porque Deus não te criou para isso. Deus te criou para olhar para a eternidade, para ver aquele que não tem fim, olhar para Ele e dizer: eu vou para lá, eu sou segundo essa ordem, sacerdócio santo, povo adquirido, sacerdócio real, povo adquirido, povo comprado, povo pago com sangue, e é dado autoridade a esse povo, autoridade a esses que creem. Tua graça me basta. Diga: Senhor, tua presença me sustenta. Antes da gente orar em grupo, eu queria tirar esse momento para você simplesmente dizer: tua presença é o que me sustenta. Não adianta as más notícias chegarem. Daniel recebeu uma má notícia e continuou. Sadraque, Mesaque recebeu uma má notícia e continuou. Esther recebeu uma má notícia e foi buscar aquele que traria a boa notícia. Eu não sei se você recebeu uma má notícia esses dias, mas aquele que já te deu uma boa notícia merece a sua atenção. Alguém está aqui?
aquele que já te deu uma promessa, aquele que já te deu uma palavra, aquele que já disse vai dar certo, é o que vai dar certo, é o que vai acontecer. Não são as circunstâncias, não são as portas que se fecham. Se Deus permite fechar uma porta, é porque Ele quer abrir algo maior. Se Deus permitiu você ser afrontado, é porque você tem que deixar com Ele. E se você deixar com Ele, ai daquele que tocar num fio de cabelo da tua cabeça. Porque você tem Pai, você tem mais do que um Deus, você tem um Deus Pai que ama por ti, que zela por ti, que luta por ti e que já venceu por você. Você entendeu? Já venceu. É você mais do que vencedor. É você que recebe o sacerdócio segundo a ordem de Jesus Cristo. Povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Povo adquirido, povo comprado, povo. A presença te mantém de pé, Valber. É a presença que te mantém de pé. Não é a força do homem, não é a ligação do homem, é a presença que te mantém de pé. É a presença que abre porta onde não tinha porta. É a presença que faz ponte onde não tinha nada. É a presença que faz dar mais dias de vida. É a presença. Oh, já estou crucificado. cante, cante, cante. Oh Cristo, agora vivo, não mais eu. Cante, cante. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Lute por isso. Aleluia. Guerreie por isso. Gaste toda a sua vida nisso. Cristo vive em mim. Não abra mão disso. Aleluia. Não importa as dores, não importa os problemas, vão passar. Essa vida vai passar. Agora aquele que crê nele, que deixa ele viver nele. Já estou crucificado. O justo não será abalado. O justo permanecerá de pé. Não passará fome, não passará necessidade. Oh! Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, cante. Cristo vive em mim. Aleluia. Declara. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Eu declaro. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu sou e coloco nos teus pés essa noite, Jesus. Se é pra sair, a gente sai. Se é pra ficar, a gente fica. Se é pra falar, a gente fala. Se é pra calar, a gente cala. Se é pra dar, a gente dá. Se é pra receber, a gente recebe. É na alegria, na dor. E a nossa união, nem a morte separa. Nem a morte pode separar. Nem a morte separa o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus. Não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as dificuldades. Nada separa você. Diga: nada me separa de ti, Jesus.
nem a morte, nem a vida, nem os principados, nada, 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 nada. Não é a minha enfermidade, o meu cansaço, não são as minhas dívidas, nada, 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 nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Oh! Oh! Você pode receber isso dentro de você e dizer: nada, 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 nem ninguém pode parar. Queria que você convidasse a irmã, o irmão para orar agora. Vamos fazer o nosso círculo de oração, homens com homens, mulher com mulher. Isso, convide os irmãos, chame os irmãos. Vamos orar, vamos buscar a Deus agora. Longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Fala aí que você conhece essa música, vai. A minha vida é do Mestre, meu coração. Meu coração é do meu Mestre, E o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. mais uma vez a minha vida. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, no meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Lá longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Declara mais, minha vida. A minha vida é do Mestre, esse meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é o Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, esse meu coração é do meu Mestre. Isso, entrega teu caminho, vai. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é. Queria
que você começasse a orar por esse irmão, por essa irmã agora. Isso, comece a orar, comece a dizer: Senhor, que a vida dele, que a vida dela seja do Mestre. Que a vida dele seja uma vida de dedicação, de amor. Seja uma vida de consagração. Seja uma vida de permanência. Isso, comece a dizer isso agora. Seja uma vida de permanência, que você não saia da presença de Deus. Isso, ora pelo teu irmão. Começa a dizer: Pai, eu não sei quem está mais fraco aqui, eu não sei quem está mais necessitado aqui, mas eu declaro em nome de Jesus uma ação espiritual nesse lugar, fortalecendo e ungindo cabeças, ungindo sacerdócio real, sacerdócio santo e real, sacerdócio santo e real, sacerdócio santo e real, povo adquirido, povo comprado por alto preço, preço pago, tá pago, tá consumado, tá pago, você dá certo, tá pago você vencer, tá pago você ser curada, tá pago tua família ser estabelecida, tá paga a tua salvação. Seja fortalecido, seja fortalecida, seja fortalecido, seja fortalecida agora. Receba da parte de Deus, receba da parte de Deus o favor, a graça. Isso, ore, abre a sua boca, ore, chame o céu, ei, o seu cansaço não pode ser maior do que a sua fé em Deus, ei, sua luta não pode ser maior do que a sua fé em Deus. Ei, seus inimigos não podem ser maior, as afrontas não podem ser maior, as humilhações não podem ser maior, as dívidas, as enfermidades. Ei, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei. Não dá pra voltar mais, não dá pra voltar atrás mais. Minha vida é do Mestre, esse coração, meu coração é do meu Mestre, um doce caminho, o meu caminho é do Mestre, a minha família, a minha casa, minha esperança é meu Mestre. Na solidão eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha
é do Mestre. Esse teu coração, Meu coração é do meu Mestre. um doce caminho. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança, Minha esperança é meu Mestre. isso agora. Abrace a pessoa que você orou. Dê um abraço nela e diga: não seja abalado. Diga: não deixe o diabo te abalar. Não deixe a circunstância te abalar. Os problemas te abalar. Deus não te chamou para ser fraco. Deus te chamou para ser forte. Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou com uma proposta sacerdotal. E às vezes o diabo aponta os nossos pecados e diz: você não dá para sacerdote. Não, querido, mas não é algo que você fez. É algo que o Senhor já fez por você. Só aceite. Só aceite, porque não é algo que você fez. É algo que o Senhor fez por você. É algo que a sua casa já tem através de você. Você é a luz. Você é a luz. E você pode iluminar dentro da sua casa, dentro da sua família. E você tem que receber isso. Eu sou sacerdócio santo, sim. Eu sou povo separado. Eu sou povo ungido. O Senhor derramou sobre a minha cabeça o sacerdócio santo para ungir a minha casa, para proteger a minha esposa, para orar pelo meu marido. Vá, minha irmã, creia nisso. Creia nisso, para criar os meus filhos no caminho do Senhor. Creia nisso. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a mão para a tua casa e diz: eu creio. Se você passou por luta esses dias, diga: eu creio mais ainda. Que não é o diabo que fala na minha casa. Não é Satanás que manda na minha família. Quem manda é Deus. Então diga: eu creio. Fale, a proposta está de pé. E eles vão tudo se converter. Em nome de Jesus. Satanás vai parar de falar pela boca deles. Deus vai falar pela boca deles. Diga comigo: eu verei, eu e minha casa, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Crê mesmo? Amém. Bora dizimar? Bora ofertar? Você que vai ofertar, você que vai dizimar, levante sua mão agora. Elas vão estar levando o envelope até você. Você que vai fazer pelo Pix, a chave vai ser colocada aí nas TVs. Está aí o QR Code, a chave. Mas orar nesse momento por finanças é um momento interessante, porque Deus separou esse momento agora para orar pelos dízimos e as ofertas. Porque nós temos aqui o norte de não falar muito sobre isso, mas nós seremos abençoados, amém? Nós vamos provar em nome de Jesus que uma igreja que é fiel ao Senhor é uma igreja próspera. Que uma igreja que serve ao Senhor, ela não precisa estar falando, levantando essas coisas para ser fiel a Deus, e Deus vai prosperar seu povo. Amém ou não amém? Quem recebe? Quem recebe? Você recebe? Deus vai prosperar você através da sua fidelidade. Deus vai prosperar essa igreja. A gente não vai precisar entrar em teologia da prosperidade, porque nós seremos um povo fiel a Deus. A Bíblia é suficiente, e é por isso que eu dizimo e oferto. Não precisa ninguém me obrigar. Eu dizimo e oferto que a Bíblia fala, é suficiente. Você pode dizer isso? É suficiente. Levante seu envelope, levante sua mão. Pai, eu creio que o que o Senhor tem sonhado para mim, você pode dizer isso? Que o Senhor tem sonhado para mim, na minha área financeira, é abundância, é prosperidade, e não vai ofender o meu coração, não vai me contaminar, porque em primeiro lugar está o Senhor na minha vida. Então eu sou grato em nome de
Jesus. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta, com alegria. Aleluia. A porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Ó a palavra. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Levanta a tua mão, vai, faz a oração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tem alguém aqui que precisa de oração na área da saúde e precisa de unção com óleo na área da saúde? Vem aqui na frente. A palavra diz: se tem alguém doente, vá até os presbíteros da igreja. Eles vão ungir você com óleo e vocês vão ficar curados. Você crê nisso? Se você crê, venha, saia do seu lugar e receba cura essa noite. Que o Espírito Santo possa te curar. Que o Espírito Santo possa, através da ação e da oportunidade. O Cícero falou, né? O que queres que eu te faça? Aquele homem podia ter pedido: eu tô com fome agora, então me dá comida, me dá uma esmola. Ficar aqui no natural, né? Mas aí a palavra que veio sobre ele foi mais forte. Então disse: eu quero ver algo impossível. Talvez você aí esteja com uma enfermidade, uma doença que talvez seja impossível para o homem, mas para Deus é possível a cura. Deus faz a estéril mãe de filhos. Essa é a verdade. Então se Ele faz o impossível acontecer, pode fazer com você. Você crê nisso? Então diga: Senhor, eu creio. Diante da palavra liberada sobre minha vida, eu creio. E nós te abençoamos. Uma palavra de Deus fala: se o presbítero orar e ungir com óleo, essa pessoa ficará curada. É como uma legalização para continuar a obra, para que a enfermidade não venha parar. Por causa de doença, o presbítero não para. Em nome de Jesus, não para. A unção é suficiente para alinhar e para colocar em ordem todo defeito, toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos. Coloque a mão sobre a sua mente agora. Aí está o campo de batalha. Como é que você foi essa semana? Você venceu? Você foi melhor? Ou você está perdendo essa luta ainda? Deixa eu te dizer, Deus te deu capacidade para ser mais forte. Você pega leve com você, que você não é de ferro, mas Deus está te dando legalidade para ser mais forte. Talvez você esteja se cobrando demais, mas Deus está te dizendo: seja forte apenas. Às vezes dá vontade de gritar, não grite. Às vezes dá vontade de correr, não corra. É exatamente contra a sua vontade. Que seja a vontade de Deus. Quando você não tiver vontade de falar, você vai e fala. Quando você tiver vontade de falar, você se cala. Deixa Deus agir. As batalhas da tua mente. Você não está com vontade de vir, venha. Você está com vontade de vir, veja direito. Veja direito. Qual o motivo que você quer vir? Preste atenção. Deus está te dando autoridade para vencer a batalha dentro de você. Existe uma batalha dentro de você, dizendo: Senhor, parece que vai fraquejar de novo. Senhor, parece que não vai dar certo. Ei, se cala. Deixa Deus começar controlando você. Quando Ele controla você, Ele dá autoridade sobre a sua mente. Não caia no laço do maligno. Não caia no doce veneno da morte. O Senhor te dá autoridade, paz interior. Diga: eu recebo sobre minha mente o autocontrole. Diga: o domínio próprio, para que eu possa tomar a decisão perfeita. Diga: e ainda mais, permanecer naquilo que eu começo.
Eu quero fazer a oração especial por algumas pessoas, eu não sei quem é, mas Deus está tocando no meu coração. Tem gente aqui que tem começado as coisas e tem parado, e o Senhor está te dizendo para que você continue, que não é tempo de recuar, mas é tempo de continuar. Não é sobre você, mas é sobre o que você vai fazer através dele. Então você diz, irmão, mas eu acho que eu errei. Não, Deus não muda. Se ele falou, se foi Deus, continue. Se não foi Deus, foi você. E se foi você, fraquejou no momento que começou. Porque o espiritual não vence através de você, o espiritual vence através de Deus. Amém? Então eu vou soltar a palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu creio naquilo que o Senhor falou sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. E eu declaro em nome de Jesus a falência dos planos do diabo. Ele não tem autoridade para roubar esse casamento. Ele não tem autoridade para roubar esse emprego. Ele não tem autoridade para saquear essa mente, para roubar essa fé. Pai, em nome de Jesus, hoje eu declaro em nome de Jesus a vitória na vida dessa irmã, desse irmão, e a falência dos planos do inferno. Você crê? Você crê? Então diga, eu recebo a unção e força para vencer no interior do meu coração. Diga em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Abraça mais uma vez seu irmão, sua irmã, e aquilo que tem que acontecer vai acontecer, querido. Não temas somente. Aleluia.